má ṣe rántí Fájuyì tó ti kú lọ sọ́run. Ọ̀gá ológun pàtàkì ẹni ayé ń fẹ́. Má ṣe rántí Fájuyì tó ti kú lọ sọ́run. Ọ̀gá ológun pàtàkì ẹni ayé ń fẹ́. Rere tó ṣe sílẹ̀ kárí ayé ní Western. A ò ní gbàgbé ẹ̀kílé ayé tó parẹ́. Adékúnlé Fájuyì ká sọpẹ́ fún lọ́run. Ẹni ọ̀wọ̀ tí gbogbo ọmọ ráyé ń pọ́nlé. Adékúnlé Fájuyì ká sọpẹ́ fún lọ́run. Ẹni ọ̀wọ̀ tí gbogbo ọmọ ráyé ń pọ́nlé. Tolówó ti tálákà ló sọ fún Fájuyì. Gbogbo Nàìjíríà ló ronú ikú tó kú. Ọmọ tó fi sílẹ̀ pẹ̀lú aya tó fi sáyé lọ. Oore ọ̀fẹ́ Olódùmarè kó máa bá wọn gbé. Ọmọ tó fi sílẹ̀ pẹ̀lú aya tó fi sáyé lọ. Oore ọ̀fẹ́ Olódùmarè kó máa bá wọn gbé. Títí ayé la ó má ṣe rántí Fájuyì. Àṣìṣe rẹ̀ kó ló wà gbé sínú afẹ́fẹ́. Liberty State. Aburo Aboye, seja bem-vindo à segunda aula, onde eu estou fazendo uma leitura assistida do e-book A Bússola do Bi. Primeiro, gratidão pelo fato de muitas pessoas terem acessado o vídeo. A aula foi feita com muito carinho e realmente eu estou muito feliz com o resultado, que já consegui alcançar algumas, pelo menos aí até onde eu vi, umas 105 pessoas talvez pelo último momento em que eu vi. E isso significa que se 100 pessoas receberam, mais 200 pessoas em cada 100 pessoas dessa também receberam esse conteúdo, ou vão receber em algum momento. Então isso faz com que eu me sinta muito feliz em poder levar essa mensagem para o máximo de pessoas. Hoje a aula não vai ser, acredito que não seja tão longa quanto a aula de ontem, mas eu realmente sugiro que, se você gostou da aula de ontem e gostaria de compartilhar essa sequência de aulas com outras pessoas que também são interessadas nesse assunto, fique à vontade, o link está abaixo, vocês podem compartilhar, para que, assim como eu estou sendo generoso no sentido de produzir essas aulas para vocês, que vocês também sejam generosos com outras pessoas que também podem querer o mesmo conteúdo. Bom, hoje a gente vai falar sobre anatomia, a gente vai falar um pouquinho sobre Ibá, que é uma das coisas que eu mais gosto de falar. Vamos falar do que fazer com o Bi exatamente em termos de oráculo, e vamos falar das boas e más sortes do sistema oracular de Orunmila. Tá? Então eu já vou para o conteúdo para que a gente não perca muito tempo e a aula não fique muito longa. Tá? Bom, falando um pouco da anatomia do Bi, agora eu vou focar um pouquinho aqui na tela, vou desviar um pouco o olho de você para focar um pouco na tela e explicar um pouco das coisas aqui para vocês. Falando um pouco da anatomia do Bi, que é o que eu coloco na tela, como eu disse antes, nós vamos trabalhar com o Biapá ou Biabatá, que é o Bi de 4 gomos, ou melhor, de 3 a 5 gomos. Eu já vi o Bi de mais de 7 gomos. Então hoje nós vamos falar de um Obi de 4 gomos, que é o que mais, na verdade é o que para nós, o tema da aula é o que vai interessar para a gente. Babá, então quer dizer que se eu for na loja de produto africano ou de produto religioso encontrar um Obi de 2 gomos branco, esse serve? Não, não serve. Não é desse que eu estou falando. Eu estou falando de um Obi muito parecido com esse aqui. Ele é roxinho, em alguns casos, quando ele está mais maduro, ele fica um pouquinho esbranquiçado. Esse aqui está bem fresquinho, inclusive a textura dele, você toca, ele é bem molinho. Tá? Eu vou procurar colocar próximo da tela, não sei se vai ficar focado, mas é mais ou menos assim. E ele tem algumas marcações, algumas linhas, das quais a gente chama de boca. Não sei se está dando para ver, deixa eu ver aqui. Essas linhas, uma linha, olha, uma,
outra linha aqui embaixo. Olha, agora eu acho que dá para ver melhor as linhas. São 4 linhas aqui. Isso é o que chamamos de boca do obi, tá? E no geral um obi abatá, ou apá, como você achar melhor falar, ele geralmente tem, digamos que os gomos, eles possuem dois sexos. Eu vou até abrir esse aqui, para ver se eu consigo mostrar a vocês na prática o que seriam esses dois sexos. Eu sei que pode ser que fique um pouco estranho na tela aqui. Caiu um aqui, mas não tem problema. Um gomo. Aqui eu mostro na imagem que nós temos um gomo. Ele é completamente, e aí tem a diferença do obi brandiá, que é o obi de 2 gomos, e o obi apá, que ele possui. O obi fim também não possui sexo nos gomos, mas você vai perceber que um possui uma linha reta, que é o caso desse aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir mostrar aqui. Reparem, é uma linha reta. Estou colocando até na mesma posição em que está na apostila. É uma linha completamente reta. Olha, sem chanfro nenhum. Sem chanfro nenhum. E o outro, que é o obi, o gomo de obi feminino, ele possui um chanfro aqui, se vocês perceberem. Babá sempre é assim. Pode ser que o obi, o formato do gomo, ele seja um pouquinho menor, seja um pouquinho maior, em função daquilo que nós já conversamos antes, que é toda a situação de como ele brota dentro daquele grande fruto. Então pode ser que um gomo seja menor, um gomo seja maior, mas sempre, se o obi for de 4 gomos, sempre vai ter um gomo masculino, um gomo feminino. Vão ter 2 gomos masculinos e 2 gomos femininos, sempre. Babá, e se nós tivermos um obi de 5 ou mais gomos? Aí, infelizmente, eu não tenho um obi aqui para fazer a demonstração para você, mas nós teremos um gomo assexuado. O que significa isso? Esse gomo, ele possui chanfro. Vou mostrar na tela que fica mais fácil. Ele possui chanfro de um lado e do outro lado. Esse chanfro vai ser igual? Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não, mas muito provavelmente ele não será igual. Um gomo do outro, um chanfro do outro não será igual. Mas daí você tem que ter a sensibilidade de entender, porque esse gomo nós não vamos utilizar para fazer nossas divinações com os orixás. Ou para entregar para o nosso ori, por exemplo. Para a comunicação em si, nós não vamos entregar. Nós não vamos, na verdade, utilizá-lo, tá? Então eu coloco inclusive na apostila, da esquerda para a direita nós temos um gomo macho, reparem, um chanfro só, um gomo fêmea na posição aberta, olha, somente um chanfro. Nós temos um gomo sem sexo, ou seja, sexuado, terceiro, reparem, 2 chanfros. E nós temos um gomo fechado, simplesmente fechado. Ficaria nessa posição, por exemplo. Isso aonde você for jogar, tá? Falando um pouco desse gomo em si, nós temos, além da boca, né? Porque, digamos que o obi fechado significa o corpo do obi, né? O corpo inteiro, é o ará inteiro do obi. Reparem, o obi, para nós, ele sempre será um sacrifício, digamos assim. Então, a boca do obi são as ranhuras, de onde, inclusive, no momento de sacrifício, né, no momento de conversação com o orixá, você pode muito bem chegar e falar com o gomo, sem problemas nenhum. É importantíssimo falar com o obi, utilizando a boca do obi. Para a boca do obi, às vezes as pessoas chamam de ouvido, outros chamam de boca, para que você possa fazer com que o obi escute aquilo que você está perguntando. Então é comum você ver um omoaú, digamos que esse obi tivesse completo aqui, é porque caiu um gomo, é comum você pegar o obi ainda fechado e falar, conversar com o obi, antes de abrir o obi, tá?
Porque o Obi aqui, nessa posição, desse jeito, ainda está vivo. Porque a semente, ela está contida aqui. Que é exatamente isso aqui, no PDF. Eu vou subir um pouquinho mais. No PDF nós temos isso aqui, que é a semente, que também chamada de óleos. Os óleos do Obi são essas sementes. E é por aqui que nós sacrificamos o Obi. Tá? Aqui eu passo um pouco sobre o Obi de 5 gomos, está bem autoexplicativo, então acho que a gente não precisa passar por esse ponto, ou seja, nós temos aqui um Obi, um gomo fêmea, outro gomo fêmea, um gomo macho, outro gomo macho e um gomo assexuado, representando aqui neste caso um Obi de 5 gomos. Esse quinto gomo nós vamos reservá-lo, porque ele tem destino. É isso, ele tem destino. Aqui eu mostro já um Obi de 6 gomos, onde, como eu já expliquei, se sempre nós vamos ter dois Obi, 2 gomos femininos e 2 gomos masculinos, se tiver 6, naturalmente os outros 2 serão assexuados, que é exatamente essa representação que nós vemos aqui. Um gomo feminino, um gomo feminino, um gomo masculino, um gomo masculino e 2 gomos assexuados. Por que assexuado, babá? Porque nós temos 2 chanfros aqui, e aí nesse caso nós vamos reservar esses 2 gomos e não vamos utilizá-los. Existem famílias de Ifá que utilizam todos. Existem famílias, existem culturas iorubá que utilizam todos os gomos. É muito importante falar que reparem aqui, como eu chamei, a bússola do Obi. Isso aqui não é a verdade absoluta sobre o Obi. Se a natureza, se o Olodumare nos trouxe Obis com mais gomos, com certeza um propósito tem. E é comum você ver em terras iorubá, em terras nigerianas, é comum, e outras terras, você vê um aús utilizando o Obi de 6, 8, ou quiçá, utilizando mais de um Obi. Existem cerimônias que são utilizadas mais de um Obi de uma vez só. Reparem, mais de um Obi de uma vez só, porque precisam de uma determinada quantidade de gomos para determinar o que está acontecendo naquele momento. Mas não é isso que nós vamos abordar nessa apostila. E aí nós vamos para o segundo tópico aqui, que é no fundo, é o que eu mostro nessa apostila, é o que eu gostaria que você ficasse atento, é que já há muitos há muitos anos, né, na verdade, nós utilizamos o Obi para confirmar uma coisa, né, digamos que para Ogum, o senhor aceitou a oferenda que eu fiz? Meu Ori aceitou a oferenda que eu fiz? E aí a gente olha para essas respostas como respostas positivas ou como respostas não positivas. É bem assim, não seria um negativo, tá? Mas seria um sim ou seria um não. Porque o não também, às vezes, é muito importante. Às vezes, o não é mais importante ser visto do que o sim. Vocês vão entender na aula de amanhã, onde eu vou falar um pouquinho sobre os Udus. Mas é fundamental entender que o Obi, ele vai além do sim e do não. Muito, muito, muito além. Porque até, eu não sei precisar em quanto tempo isso se faz no Brasil, mas o fato é que antes nós só perguntávamos para o orixá. E quando a gente está perguntando para o orixá, as perguntas elas são fechadas, ou seja, isso está certo ou errado? Isso é para ser feito dessa forma ou de outra forma? Eu estou no local correto ou estou no local incorreto? Posso seguir adiante ou não? Faço essa viagem ou não? Entro nessa oportunidade ou não? Reparem, isso é importante?
Com certeza é importante. Eu diria que, eu costumo falar no curso que quem pergunta não erra. Então, o fruto de Obi, ele é fundamental para que a gente possa fazer as nossas perguntas e mais, para que nós possamos conversar com os orixás e com os nossos imolés de forma geral e entender se a gente está no caminho correto. O Obi, ele é uma excelente ferramenta e rápida. Existem outras ferramentas, como eu disse na aula passada, mas o Obi, ele é tão assertivo quanto elas. Tão assertivo quanto elas. Tá? Só que, pelo menos para mim, na época em que eu comecei a aprender isso, existiam alguns porquês. Como, por exemplo, o que o orixá reserva para mim? O que o orixá quer me dizer que eu não estou conseguindo intuir? Porque uma coisa é o que eu quero, é o que o meu desejo, o meu coração pede. Outra coisa é o que minha cabeça quer. Ou seja, existe uma diferença muito grande que eu falei um pouco sobre ela, né? Do peixe e de como a gente projeta, de como um cavalo, por exemplo, projeta a sua caminhada, sempre com a cabeça na frente, e não com o coração. Né? Ou seja, ele caminha, o peixe ele caminha projetando sua cabeça, e não o seu coração. Esse é o simbolismo do Ediá dentro do Ifá. Eu queria ouvir a voz do orixá. Eu queria saber exatamente o que o orixá tem para me dizer. Porque é disso que a gente precisa o tempo todo. Porque nós servimos ao orixá com o propósito de melhorar a nossa prosperidade, com o propósito, óbvio que vem o amor, né? Eu não estou falando que não tenha a paixão pela religião, essa coisa toda, mas o orixá, no fundo, como eu disse antes, né? Eu não quero irritar o ori de vocês, de maneira nenhuma, tá? Mas eu queria trazer vocês para uma reflexão da seguinte situação. Vou usar Iemanjá como um excelente exemplo. Dia 2 de fevereiro, no Brasil, se comemora o dia de Iemanjá. Quantas milhões de pessoas celebram, fazem oferendas para esse grande orixá, para essa grande mãe, para esse orixá que é materno demais, que é muito doce e ao mesmo tempo guerreira? São milhares de pessoas que celebram dia 2 de fevereiro o dia de Iemanjá. E aí a gente fica se perguntando em alguns momentos, poxa, Iemanjá está me cobrando isso, Iemanjá está me cobrando aquilo. Faz sentido para vocês? E reparem, eu não estou falando se é sim ou não, eu tô querendo fazer uma reflexão e obviamente cada um vai seguir aquilo que seu coração e que principalmente seu Akodá, ou seja, quem veio antes fazia. Tá? O Ifá Tokun aqui não quer mudar a regra do jogo, ele quer agregar conhecimento. Então, quando nós é que precisamos de Iemanjá. Iemanjá não precisa de uma franga, não precisa de um barco, não precisa disso, não precisa daquilo, não. Nós fazemos todas essas homenagens para que nós possamos ter boas, digamos que, sucesso, que os nossos pedidos sejam aceitos, etc, etc, etc. Nós entregamos aquilo, mas não ouvimos o que Iemanjá tem a dizer. E o Yorubá tem uma forma muito diferente de enxergar essas coisas, que é o quê? É escutar a voz do orixá. De que forma escutar a voz do orixá? Através do Obi, ou Pelé, ou qualquer outro instrumento, o Merilogum, o búzios, né? O jogo de búzios. Porque não é só no Brasil que se joga búzios. Na Nigéria, Babalorixá usa búzio. Babalaú usa o Pelé e Fá. Então o búzio também é utilizado lá. Isso não é uma coisa simplesmente brasileira. Foi adaptada, tem algumas adaptações, mas é utilizado. Mas a gente escuta a voz do orixá. De que forma? Isso vai ser bem mais explicado, que é uma outra técnica, mas vai ser bem mais explicado quando a gente entrar na parte de ritualística. Mas é importante mostrar a vocês que eu abordo nesse e-book o sim e o não, né? Que são importantíssimos. Eu abordo a conversação com o orixá, ou seja, o orixá falando para você. E não você simplesmente perguntando. Depois que o orixá fala para você,
é que você vai perguntar para o orixá e vai desenrolar aquela questão, se for uma questão de uma semana, ou de um dia, ou de um mês, enfim. E também existe a possibilidade de nós conversarmos com o orixá utilizando não só os Odu, não só os 5 primeiros Odu, e sim os 9, se nós considerarmos os Odus, onde nós utilizamos os gomos para determinar os caminhos. Tá? Então, isso é aquilo que eu passo dentro desse e-book. Tá? Então, por isso, esse tópico, algumas técnicas do jogo de Obi. E aqui, embora não estivesse no cronograma, quando eu passei, existe uma coisa... Esse, por exemplo, é o tema que eu, pessoalmente, mais gosto de falar. Mais gosto de falar. É o tema que me traz várias e várias reflexões. Eu não vou me alongar muito, mas imagina que a gente vê muito isso dentro dos terreiros, dos templos, enfim. Sempre tem uma figura que, ou antes de uma cerimônia, de um oro, ou antes de começar uma gira ou um xirê, a pessoa fala coisas bonitas e fala coisas que às vezes nos emocionam, umas vezes em Yorubá, outras vezes em português. O que é chamado disso, né? O que esse ato é chamado? Ele é chamado para nós de Ibá. Ibá. Ibá, se nós trouxermos para o nosso mundo, Ibá é reunião. Ou seja, quando eu estou em conferência com um profissional do qual eu trabalho no meu dia a dia, eu estou fazendo um Ibá. Estou fazendo um Ibá. Se eu estiver entre amigos, eu estarei fazendo um Ibá. Agora, o que é esse Ibá, Babá, que você está falando? Esse Ibá é um Ibá espiritual. Ou seja, é um Ibá, e eu vou falar mais para você. Eu diria que esse Ibá é 50% da nossa macumba. 50% daquilo que a gente vai fazer, esse Ibá é responsável por ele. Ele é responsável por ele. Existe um Itan Ifá em Otopomedi que fala sobre isso, só que isso não consigo abordar aqui porque a aula ficaria imensa. Mas o que eu tenho para falar para vocês é que toda vez que nós fazemos Ibá, nós invocamos toda a espiritualidade da qual a gente está citando para trabalhar conosco, porque nós somos apenas ferramentas. Nós não somos o próprio orixá que faz as coisas, não. Nós somos ferramentas que os orixás utilizam para dar caminho, para enxergar coisas, para ouvir coisas, para falar coisas, né? Então, quando a gente faz Ibá, a gente está invocando esses orixás para fazer conosco. E eu compartilhei com vocês, dentro dessa apostila, um Ibá, e eu vou me ater a um pequeno grande item dentro do Ibá, que ele é fundamental, mas fundamental para que esse Ibá funcione. Mas como assim, Babá? O senhor está me dando palavras mágicas e elas podem não funcionar? Com certeza podem não funcionar. Porque o Ibá, ele precisa ser coerente. Lembrem que eu falei na aula passada sobre a nossa voz, sobre a nossa boca, quando a gente fala alguma coisa que... Quando a gente é espírita dentro do templo e não fora do templo. Lembra de Olufim, que é Deus, mas configurado como o Senhor das Leis? Ele vai checar se esse Ibá, ele de fato está coerente ou não. Então, basicamente, Ibá eu saúdo, né? Digamos assim, eu respeito, poderia ser Mujubá, alguma coisa, estou respeitando, estou invocando. Então eu compartilhei aqui com vocês, e depois eu vou falar sobre isso, mas eu compartilhei e eu vou falar que é importante você entender como a pronúncia qual seria a pronúncia correta. Então, o primeiro aqui é dito Ibá Uludumare, e a resposta, que não está aqui, é Ibaxé. Ou seja, se você falou Ibá Uludumare, se tiver alguém perto, a resposta vai ser Ibaxé. Ibaxé. Ibá Kodá.
Eu vou falar e vou falar quem é, né? Ibá Olodumare, ou seja, eu saúdo o Senhor do Universo. Ibá Kodá, os primeiros que foram criados, ou seja, quem veio antes da gente para criar tudo isso. Ibá Ashedá, ou seja, o Pai que criou tudo isso. Ibá Ashedá. Ibá Olodjouni, eu saúdo o Senhor do dia de hoje. Nós não sabemos quem é o Senhor do dia de hoje. Nós não sabemos. Dentro do mundo espiritual, o Senhor do dia de hoje para mim, hoje pode ser Ogum, pode ser Exu, pode ser o próprio Olodumare, pode ser o meu Ori, pode ser o Batalá, pode ser o Orixalá, pode ser qualquer mulher. Até aquele que eu não cultuo, aquele que eu nem sei que existe. Mas veja, olha como o povo Yorubá é interessantíssimo a cultura. Eu estou saudando aquele que eu nem sei quem é. Então já estou me resguardando. E por isso que eu falo que isso aqui é 50% da macumba. Tá? Me perdoem da macumba, né? Mas Iba Almontulaye, ou seja, eu saúdo as grandes mães da terra, as donas dessa terra, que são as Yamis. Ibababá, eu saúdo meu pai. Ibalie, eu saúdo minha mãe. Ibaocurim, eu saúdo os homens, os seres masculinos. E aí eu estou falando de seres masculinos. Não é o Joaquim, João e José. Não. É o gato, é o rato, é o elefante, é o tigre. É todo ser masculino. Ibaobirim, eu estou respeitando os seres de sexo feminino. Ibaomodê, eu estou meus respeitos às crianças. Ibagbalagba, meus respeitos aos mais velhos. É isso. Ok. Eu só estou vendo o que tem por baixo, que é para eu não falar demais. E aí, o que é importantíssimo nós observarmos nesse pequeno Ibá, mas pequeno em texto e muito, muito, muito grande em poder, em riqueza. Primeira coisa, eu estou saudando Deus, Obá Orixá, Orumilá, Olodumare, que é o rei de tudo e de todos. Então a gente começa sempre por ele. Ibá Kodá, Ibá Shedá, ou seja, lembra que eu falei do Akodá? Quando eu falo Akodá, não adianta eu chegar, como eu disse ontem, na aula passada, né? Eu não vou falar ontem, porque dependendo de quando você for ver o vídeo, já não foi ontem, foi na aula passada. Quando eu falo de Akodá, significa dizer que, por mais que eu tenha meu conhecimento dentro do caminho de Ifá, de uma forma, quando eu chego na casa de Orixá, na casa do Candomblé, que eu sou Ogã, é da forma que o meu Akodá, quem fez primeiro, fazia. Babá, mas por que isso? É simples. A espiritualidade, naquele local, ela foi acostumada a ser tratada daquele jeito. Se eu chegar e tentar modificar tudo, as coisas não vão acontecer. Eu costumo falar que a macumba certa é a macumba que dá certo. Me perdoe algumas expressões interessantes, mas é porque, no fundo, é como acontece. Às vezes a gente vê uma casa ou outra fazendo coisas que a nossa casa não faria, ou que nós não faríamos. Só que cadê o nosso respeito em cima daquilo? Né? Cadê o nosso... Porque as pessoas falam de tolerância, eu pessoalmente não gosto da palavra tolerância. Eu prefiro a palavra respeito. Não importa se você faz de um jeito e se eu faço de outro jeito, eu não tenho que criticar a forma que você faz. Aí vem Akodá. O Akodá daquela pessoa ou daquele grupo fazia daquele jeito. Então, se ele fazia daquele jeito, quem sou eu para desrespeitar aquele jeito? Quando eu chego no Egungun, eu sou Babalaô. Isso não quer dizer que eu sou maior do que o meu Alabá, o meu Agé mais velho. Pelo contrário, eu chego lá e faço do jeito que é para ser feito lá. Então nós precisamos respeitar os espaços. Quando a gente não respeita a Akodá, as coisas não funcionam. Então esse conhecimento que eu estou entregando a vocês
é para somar, para agregar, mas nós precisamos ser muito responsáveis ao utilizar esse conhecimento. Muito responsáveis. Então não adianta a gente tentar encontrar no Obis coisas das quais o Akodá daquele ambiente, daquele Ebé, não fazia. Porque senão, quando a gente for fazer Ibá, o Akodá, ele não vai vir. Se ele não vem, a gente perde um pedaço do nosso Ibá. Ah, babá. Não, isso eu vou deixar para um outro exemplo. A Olodjolni, axé, não tem muito o que falar, você nem sabe quem é o Olodjolni, então não, é pouco provável de você desrespeitar essa energia. Né? Awuntulayi, Awunabá, Yami. Essa energia é tão poderosa, mas tão poderosa. Imaginem que o Olodumare deu esse espaço para elas. Elas são as grandes criadoras dos Desajoguns, que são os espíritos que fazem com que possamos ter equilíbrio nessa terra. Isso é tema para outro, enfim, para falar de outras formas, mas, em outras aulas e tudo mais, mas não dá para a gente não falar disso, porque a gente tem o Olofim nos regulando ali sob as leis dele. A Awuntulayi é dona dessa terra, e a mim, minha mãe. Então, as pessoas inclusive têm medo de falar Yami. Eu posso falar Yami Oxum, Yami Oyá, Yami Ewa, Yami Obá, Yami Emonjá, Yami Adê. É minha mãe. Não tem problema falar isso. Mas a gente já anexou, rotulou as grandes mães donas dessa terra como Yami. Então as pessoas ficam temerosas em falar Yami. Mas essa energia é uma energia, sem exageros, importantíssima na vida do ser humano. Importantíssima, porque nós habitamos a terra que é delas. Porque o mundo, desculpa os homens, mas o mundo é das mulheres. O mundo é das mulheres. Eu acho que isso resume um pouco as coisas. E a gente... não vou falar de temas polêmicos, mas o fato é que o mundo é das mulheres, então nós precisamos respeitá-las. Muito, 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 muito. O povo Yorubá ensina isso muito pra gente. Muito. Então, não respeitar a mulher é não respeitar essa grande mãe ancestral, mães no plural. É não respeitar toda a ancestralidade feminina, é tirar essa ancestralidade feminina do seu caminho. Ou seja, não adianta você ter um problema com sua esposa, ou com sua companheira, ou com uma amiga, ou com o chefe, que é uma mulher. Enfim, não adianta ter problema e pedir no seu Ibá Awuntulayi. Não adianta você chegar e ter problemas com a sua amiga do terreiro, irmã do terreiro, ou irmã do barracão, e fazer Ibá para Yami. Mas eu estou rindo, porque é uma coisa, parece uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. Quando fazemos Ibá, nós estamos chamando aquela energia. Se eu tenho um problema com uma amiga, babá, mas é impossível você não ter problema. Eu concordo com você que não é possível, que é impossível não ter problemas. Concordo. Não vou discordar de você, não, concordo. Mas o culto de Ifá, o culto dos orixás, porque o Orumilá é um orixá, né? As pessoas cismam de tirar um pouco o Orumilá do contexto do orixá. O Orumilá é um orixá. O culto a esse orixá ensina pra gente que nós precisamos habitar nesse mundo de uma forma em que mais ou menos assim, ele tem que ser transformador de dentro para fora, assim como um clareamento dentário. Se você for fazer um clareamento dentário somente por fora, não funciona. Tem que ser legítimo. Tem que ser legítimo. O seu anion, a sua intenção, ela tem que ser legítima. Então é óbvio que você vai ter problema com a pessoa, mas que a pessoa tenha problema com você e não você com ela. Então se permita a perdoar. Se permita a respeitar, se permita a fazer aquilo que é a coisa mais difícil, que é o terreno mais complicado, que é a empatia.
Nós temos os nossos filtros, então a gente costuma sempre tentar imprimir os nossos filtros nas outras pessoas. E não é assim que a vida poderia ser melhor. Não é assim que a vida é legal. A vida pode ser melhor se nós começarmos a tentar entrar no terreno alheio, que é a empatia. Olhar, tentar observar pelos filtros, pelos olhos das outras pessoas. Por exemplo, existem pessoas criticando o meu trabalho. Criticando porque eu estou passando informação que, entre aspas, e eu falei um pouco no vídeo passado, mas mesmo assim eu não tenho raiva dessas pessoas, eu respeito a opinião delas, porque foi dessa forma que elas aprenderam. E para elas, isso é a verdade. Se isso é a verdade, quem sou eu para falar que não é? Eu continuo fazendo o meu trabalho e atinjo as pessoas das quais querem ouvir a minha palavra, né? Passando novamente para cá, ibababá, ibaiê. Ou seja, eu saúdo meu pai, eu saúdo minha mãe. Meu pai é masculino, minha mãe é feminina. Novamente, se eu tenho problema com meu pai, se eu tenho problema com a minha mãe, caramba, eu vou chamar o espírito deles. Porque por mais que eles estejam vivos, tá? E tomara que estejam, axé. Mas é importantíssimo que você esteja bem com eles. Porque senão o Ibá não vai dar certo. Ah, babá, achei uma solução para isso tudo. Eu tiro. Não estou bem com meu pai, essa semana não fui legal com ele, então eu vou tirar. Vou tirar do meu Ibá, babá. Só que babá, a figura paterna, ela está preenchida da ancestralidade paterna, está preenchida do ser masculino. Eu diria que você vai ter que tirar toda a parte masculina do seu Ibá. Será que vai ficar equilibrado o seu Ibá? Será? Será que o Lojó Oni, ou seja, o Senhor do dia de hoje, ele é um orixá masculino ou um orixá feminino? Ou seja, é uma energia que vai mais para o lado do Tum masculino ou mais para o lado do Si feminino? Então, eu queria convidar vocês para refletir em cima desse trecho, né? Entender um pouco melhor se a gente está agindo de uma forma correta, porque às vezes a gente pensa, poxa, a minha vida não está indo bem, a espiritualidade não está me ajudando. Será que a gente está sendo coerente sobre aquilo que a gente fala e faz? Será que a gente só está falando com sabedoria e agindo sem sabedoria? Será que a gente está sendo religioso dentro e não está sendo religioso fora? É importante. Isso é chamado um pouco de Wakuli, ou seja, do bom comportamento. Do bom comportamento. É difícil a gente saber o que é bom, talvez, mas é fácil saber o que é o comportamento ruim. Então, quando a gente fala de Ibá, para resumir, Ibá é a reunião espiritual, que de uma forma bem segura eu falo para você que é 50% da macumba. 50% do sucesso daquele ouro, daquela obrigação, daquele ebó, daquilo do funcionar, está associado a um bom Ibá. No curso já me perguntaram se pode ser feito em português. Então eu vou compartilhar com vocês, não tem problema nenhum. O importante é você saber exatamente o que você está falando, para ter coerência. E eu diria que é um bom balizador para que você possa possa se ficar atento ao seu comportamento e obviamente ser mais feliz dentro desse espaço. Então é por isso que eu queria falar um pouco sobre esse tema, que não foi nem colocado no cronograma onde eu coloquei nos grupos, mas é importante passar por esse tema. Passando um pouquinho adiante, eu acho que essa aula, eu falei que ia ser pequena, mas a aula não está. Olha que frase interessantíssima que eu vou colocar aqui para vocês. O Ibá, ele é tão importante, mas tão importante, que existe um ditado iorubá que fala o seguinte, um provérbio iorubá que fala o seguinte: a minhoca não tem nem braço nem perna. O que ela faz, no fundo, para que ela entre na terra, é Ibá. Olha o poder que o Ibá tem. Né? É óbvio que a minhoca não faz Ibá, mas é para mostrar o poder do Ibá. A minhoca faz Ibá para que a terra se abra
para que ela possa entrar. E é com esse provérbio que eu vou passar para o último tópico, que eu vou até pegar a minha cola aqui para saber exatamente se o último tópico é esse. Isso. Sobre a voz do orixá, de que maneira a gente pode ouvir a voz do orixá, né? Balaú, como assim ouvir a voz do orixá? Como assim ouvir o que o orixá tem a dizer? E aí nós entramos no mundo das boas e más sortes do sistema de divinação de Yorubá, onde nós temos boas sortes, vindo aqui para a nossa apostila. Nós temos uma grande sorte, a maior de todas, a Haiku, que é tudo de saúde e vida longa, coisas boas, coisas positivas. Ou seja, no momento em que você vira para um orixá e pergunta a ele o que ele quer dizer a você e ele fala Haiku, ele está falando para você que aquela semana, aquele mês ou aquela situação em si é uma situação que vai ter sucesso, que vai ser boa para você. Temos uma segunda, que é a Di, que é a riqueza. E quando a gente pergunta ao orixá, que a gente está conversando com ele, o que ele tem para nos dizer, e ele fala que é a Di, ele está querendo dizer que tudo aquilo que você dá valor, não tenha dúvidas, você vai acontecer com você não somente naquele momento, né? Mas naquele período do qual você está. É um OSE que eu estou fazendo, ou seja, eu estou trabalhando dentro de uma semana. O orixá está falando que aquela semana é uma semana importantíssima para você, porque vai ter, a riqueza vai chegar até você. Ou seja, sem você perguntar, aqui é como se fosse um norte. O orixá já está falando que a riqueza vai entrar na sua vida. Tem um outro chamado Ibujoku, ou Ayá. Aí aqui o povo Yorubá é um pouquinho diferente, né? Quando se fala em homem, é homem que está fazendo o jogo, Ayá. Se é sorte de mulher, né, de família, para o homem. E para Ifá não tem gênero, ou é homem ou é mulher. Isso não significa preconceito, por favor, não entendam mal. Mas Ayá e Ibujoku são a mesma coisa, porque Ayá é sorte de família para o homem, sexo masculino, não gênero, não, por favor. E quando você está jogando para a mulher, por mais que o gênero seja outro, também é Ibujoku, não é Oko, que seria o contrário de Ayá. Então aqui é importante, tem poucas pessoas, poucos aos que sabem exatamente isso, tá? Mas é uma coisa importante a ser dita. Uma outra sorte é o Mon, que é filho, sorte de filho, sorte de sucesso do filho, ou de vir filhos, enfim, sucesso de filho. E chega vitória, ou seja, às vezes você tem uma dificuldade de resolver uma coisa e o orixá fala para você, olha, você vai ter vitória nessa questão. Ou seja, é a voz do orixá que você está ouvindo. Tem Iribubu e tem outras várias boas sortes que lá traz para nós, os orixás trazem para nós. Então basta que você entenda como que você vai ouvir a voz do orixá, que a gente vai falar na próxima aula um pouquinho mais. Já quando o assunto são as más sortes, né? Aí você pode falar assim, poxa, babá, mas é má sorte? Isso é ruim. Veja, não é... Quando a gente está com um problema, é que nenhum de vocês tenha um problema, né? Mas quando a gente vai ao médico, porque a gente está com uma dor no braço, está com uma dor na perna, a gente quer saber qual é o problema que é. Não é verdade? Então, é importante a gente saber qual é o problema espiritual que nós estamos tendo. Então, o Ibi, né? A boa sorte é Iri. O Ibi, que é a má sorte, é importante a gente saber se a gente está com problema de doença, de problema de coisas negativas no caminho, problemas de perda.
Ikuarum, Ofu, Iló. Se o orixá está querendo chamar a nossa atenção para algum comportamento, porque às vezes a causa raiz dos nossos problemas, elas estão contidas um pouco nessa estrutura aqui. Tem um inimigo, pode ser um inimigo pessoal, um inimigo físico, um inimigo espiritual, pode ser Exu, pode ser Yami, pode ser Ebé, podem ser inúmeras forças que somente o orixá pode falar comigo, com você. Então é ouvindo a voz do orixá e não simplesmente intuindo, porque a intuição ela pode nos pregar peças. Porque veja, toda vez que nós fazemos coisas para as pessoas, tanto coisas boas quanto coisas ruins, por exemplo, quando eu jogo para uma pessoa, que eu peço o nome e o nome da mãe daquela pessoa, eu vou encontrar essa pessoa em qualquer lugar, o espírito do Ori da pessoa em qualquer lugar. Então tudo é feito para o Ori, tudo é feito para o Ori, né? Então, se eu faço uma coisa que eu não vou fazer, mas se, digamos que alguém faça uma coisa de ruim para o seu Ori, essa coisa de ruim que vai para o seu Ori, pode acabar vindo num formato de intuição. E você está intuindo que tem que dar um galo para Exu, um galo para algum, ou que seja, sei lá, está intuindo alguma coisa. Aquilo pode ser um problema no fundo. Então é importante você pegar o Obi e perguntar ao seu Ori se aquele sonho, se aquela intuição, enfim, ela é importante que você siga ela. Entende? É muito importante que você pergunte se tem que seguir ou não aquela orientação. Bom, eu não consigo me alongar tanto nas boas e más sortes. Esse é um material autoexplicativo. No curso eu exploro bem mais essas questões. Se você quiser conhecer um pouco mais do que eu falo, enfim. Na segunda-feira, na próxima segunda-feira, que é dia 7 de setembro, feriado. Isso eu vou falar um pouco mais no terceiro vídeo, não quero aqui ficar falando de curso, mas eu vou abrir vagas. Se você tiver interesse, na verdade, né, eu já sugiro que você não compre o curso hoje. O link está ativo, tem um valor lá, mas não compre hoje. Eu não quero vender para você hoje, porque eu quero presentear as pessoas que estão acompanhando essas 3 aulas comigo. Eu quero presentear na segunda-feira com um valor melhor, com um desconto. Então não compre nada hoje, absolutamente nada. Eu vou deixar o link do curso na descrição, que é para você entender exatamente aonde eu vou abordar, o que eu vou abordar, tá? Você pode, enfim, ver. Só para você ter o primeiro contato com o material que eu estou preparando para... Na verdade que eu estou preparando não, que já tem mais de 250 pessoas já estudando. Já tem pessoas que terminaram o curso e que estão esperando já os próximos módulos. Então, se quiser dar uma olhada lá, fique à vontade, olhe, veja, namore o curso, mas não compre. Não quero que você compre agora, porque eu tenho uma surpresa para amanhã. E espero que agrade a vocês. Bom, a aula de hoje a gente vai ficar por aqui. Orumilabeuau, axé. E espero que vocês tenham gostado. E novamente reforço que se esse conteúdo foi bom para você e você quer de alguma forma mostrar esse conteúdo para as pessoas, para pessoas das quais esse conteúdo possa valer a pena também, fique à vontade, compartilhe, porque o conhecimento não pode ficar só conosco. Conhecimentos importantes não podem ficar só conosco. Então compartilhe, para que outras pessoas possam usufruir do caminho que você está seguindo. Axé. Aṣèrántí ìfàjù ìjó ti kú lọ sọ́run. Ọ̀gá ológun pàtàkì ẹni ayé ń fẹ́. Aṣèrántí ìfàjù ìjó ti kú lọ sọ́run. Ọ̀gá ológun pàtàkì ẹni ayé ń fẹ́. Rere tó ṣe sílẹ̀ kárí ayé ní western. A ò ní gbàgbé ẹ̀kílé ayé tó parẹ́. Adékúnlé ìfàjù ìkásọpẹ́ fún lọ́run. Ẹni ọ̀wọ̀ tí gbogbo ọmọ ráyé ń pọ́nlé. Adékúnlé ìfàjù ìkásọpẹ́ fún lọ́run. Ẹni ọ̀wọ̀ tí gbogbo ọmọ ráyé ń pọ́nlé. Tolówó ti tálákà ló sọ fún Fájuyì. Gbogbo Nàìjíríà ló ronú ikú tó kú.
ọmọ tó fi sílẹ̀ pẹ̀lú aya tó fi sáyé lọ. Oore ọ̀fẹ́ Olódùmarè kó máa bá wọn gbé. ọmọ tó fi sílẹ̀ pẹ̀lú aya tó fi sáyé lọ. Oore ọ̀fẹ́ Olódùmarè kó máa bá wọn gbé. títí ayé la ó máa ṣe rántí ìfàjù yìí. Àṣìṣe rẹ̀ kó ló wà gbé sínú afẹ́fẹ́.